Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar elementos mórficos ou morfemas. Aqui a gente vai ver tanto a questão do conceito, classificações e a sua aplicação na língua portuguesa. Bem, a gente chama de morfemas ou elementos mórficos as unidades mínimas com significados que integram as palavras. Tudo aquilo que a gente pode dividir dentro de uma palavra no mínimo possível, que a gente pode extrair, então isso aí seria elementos mórficos. Então, dentro da palavra a gente pode encontrar os seguintes elementos mórficos na sua estrutura: o radical, o afixo, que ele se subdivide em prefixo e sufixo, a desinência, a vogal temática e a consoante de ligação. E a gente vai ver um pouquinho de cada um com exemplos para que a gente possa entender como funciona dentro da língua portuguesa. O radical. Então, o radical constitui o elemento estrutural básico da palavra. Toda palavra ela tem seu radical e a partir daí você vai conhecendo o que a gente poderia chamar de família dessa palavra, as demais palavras que podem muito bem surgir a partir desse radical. E aqui a gente tem três exemplos. Pedra. Então, de pedra, a gente tem o radical, né, PEDR, e ele é padrão por quê? Porque todas as palavras que podem vir a partir de pedra, ela vai continuar com essa raiz. Pedreira, pedraria, apedrejar, pedreiro. Então, sempre você vai ver ou sufixo, que a maioria são sufixos, ou prefixo, que vem antes também, mas a raiz ela continua. Então, é isso que faz com que a gente descubra a família de cada palavra. Outra palavra, produto. De produto, a gente tem também produtor, produtivo, improdutivo, produtivo, né? Então, existe muito mais, mas aqui é só para a gente notar que a raiz sempre ela permanece. Ferro, ferro, ferreiro, ferrugem, enferrujado, ferragem sempre. Então, a raiz ou radical, que a gente chama, é exatamente essa parte fixa da palavra, que a partir daí a gente pode descobrir quais as demais palavras que poderão vir a partir dela, família dessa mesma palavra. Palavras que apresentam o mesmo radical, formador de uma mesma família, chama-se de palavras cognatas, que é esses casos aqui. No entanto, existem palavras que apresentam somente o radical. Para esse tipo de ocorrência, nós usamos radical primário, que é o caso de sol, gol, sabor, voz, mal, moral. Veja que em pedra você tem o radical e ainda vai ter mais um elemento que a gente vai trabalhar depois, né? Produto e tal. Em sol, gol, não significa dizer que a partir daqui não se criem novas palavras. Sim, existe sim, insolação, ensolarado, gol, você também tem goleiro, né? Sabor, saboroso, né? Voz, vozeirão. Mal, aí você pode maledicência por malícia. Moral, amoral, imoral, moralidade. Mas ela em si já é uma raiz que já tem um significado, que já é praticamente uma palavra em si. A raiz sozinha nas de cima, como a gente viu aqui, nas palavras cognatas, elas não têm significado. Muitas vezes você só vendo a raiz, às vezes torna-se difícil até você descobrir quais as palavras que vão formar aquela raiz. Muitas vezes acontece isso, ok? Então vamos lá, a partir daqui a gente agora vai ver o afixo, que é dividido em prefixo e sufixo. O afixo trata do elemento que se junta ao radical e forma uma nova palavra com significado diferente. Observe no exemplo T a palavra improdutível, né? Que a gente colocou aqui. Então, a gente já tinha produto, produtor, produtível, improdutível. Veja que nesse caso aqui ela tanto tem algo acrescentado a ela no início e no fim da palavra.
que a gente chama de sufixo e afixo. Então, aqui a gente está explicando que apresenta o acréscimo de in, que significa oposto, contrário, com também o morfema VL, que é apresentado a ideia de estar apto a alguma coisa. No caso aqui, produtivo, então está apto a ser produzido. Consumível, está apto a ser consumido. E por aí vai, certo? O afixo anexado antes do radical chama-se prefixo. Quando colocado depois do radical, chama-se sufixo. Finalmente, torna-se relevante observar que o sufixo pode mudar a classe gramatical que o radical pertence originalmente. Vai acontecer. Então, exemplo de prefixo: infeliz, desordem, imoral, inútil, desleal, amoral, pré-natal, pós-parto. Aqui a gente colocou muitas palavras que ela seria dessa segunda classe que a gente coloca aqui, né? Que possuem radical primário. Só algumas que seriam cognatas. A gente pode observar aqui, certo? Mas o que a gente queria aqui nisso é mostrar o que seria o prefixo. Tudo que vem antes da raiz. Exemplo de sufixo: pedreiro, produtor, então, ó, marítimo, jogador e tudo isso que vem depois. Lealdade, parteira, produtivo, livraria. Então você tem pedreiro, esse PEDR vem de pedra. Sempre vai existir uma palavra que origina tudo isso. Produtor, produto. Marítimo, mar. Jogador, jogo. Lealdade, leal. Parteira vem de parto. Produtivo também vem de produto. Veja que é a mesma raiz lá de cima, certo? Livraria, livro. Se não existisse essa primeira palavra para cada um desse sentido, não existiria sentido nem para se ter um radical, quanto mais daria para se criar novas palavras também. Então, uma das coisas que a gente vê: pedreiro, tudo vem de pedra. Se não houver pedra, não tem como haver pedreiro, apredejar, nada você tem como conseguir se não houver a palavra que origina tudo isso, certo? Exemplo de prefixo, sufixo no mesmo radical. Então aqui apenas para vocês verem: apedrejar, desobedecer, enferrujar, reprogramado, imoralidade, invencibilidade, intrauterino, intermunicipal. Então veja que tudo isso tem o radical, né, dentro, e a partir daí vocês têm prefixo, sufixo. Então essa parte aqui é mais fácil de descobrir na palavra, entendeu? Isso aqui é muito mais fácil de trabalhar. Vamos para a desinência. A desinência indica as flexões dos nomes e dos verbos e sempre aparece no final das palavras, que variam na forma, verbo, substantivo, etc., considerado como palavras variáveis. Em algumas gramáticas, ou alguns professores também consideram apenas a existência de duas classes de desinência: nominais e verbais. No entanto, aqui no nosso estudo, a gente vai trazer também mais uma classe, que seria verbo nominal, que aí algumas gramáticas que vocês já estudam hoje, como a de Sarmento, por exemplo, ela já vem apresentando, tá ok? Então vamos lá. Desinências nominais. Esse tipo de desinência caracteriza variações dos substantivos, dos adjetivos e certos pronomes quanto ao gênero, masculino, feminino, e ao número, singular e plural. Então veja bem, quando eu falo meninos, aqui eu tenho a raiz, toda palavra tem uma raiz, né? Então até menino, segundo N, seria raiz. O O é uma desinência de gênero, que seria gênero masculino, e o S é uma desinência de número, que significa que está no plural. Se eu colocar menino, então vai continuar também masculino, mas aí a desinência de número seria singular. Se eu coloco menina, então muda a desinência de gênero para feminino
e muda também não vai ter no caso de número plural, então a gente sabe muito bem que vai ter de singular, menina, porque não vai ter mais nada. Então a gente sempre conta o que tem, né? Plural, né? Se não está no plural, está no singular. Então essa é a forma mais fácil que tem da gente conseguir observar na língua portuguesa. Vamos lá. No entanto, existem palavras invariáveis que não se flexionam, não admitindo desinência de gênero e número. Então, que palavras são essas? Cama. Aqui é o seguinte, a palavra que não aceita desinência nominal de gênero, nesse primeiro, mas aceita de número. Você pode dizer que tem uma cama, duas camas, mas você não tem que dizer que tem um camo, não existe. Então, quando se fala que não aceita desinência nominal de gênero, é porque não tem como você apresentar os dois. É mais fácil a gente entender por esse lado. A cama, o papel, o hotel, o motel, a porta, a janela, o vidro, a toalha, a pipoca, a estrela, a cadeira, a casa, o quadro, a bola. E não existe outra forma de a gente falar essas palavras quando se fala de gênero. Não tem, certo? E agora, palavras que não aceitam a desinência de número. Veja que esse de cima não aceita de gênero, mas eu posso dizer camas, papéis, hotéis, motéis, portas, janelas, vidros, toalhas, pipocas, estrelas, cadeiras, casas, quadros e bolas. Então, mesmo não aceitando desinência nominal de gênero, ele aceita de número. No caso de baixo, ele não aceita desinência de número. Ele não aceita, certo? Como também você não tem como falar gênero também, né? Mas a gente está colocando o que é mais específico. O óculos ou os óculos, não tem problema. O pires ou os pires. O lápis ou os lápis, é a mesma coisa. O ônibus ou os ônibus. O vírus ou os vírus. O opus ou o opus. As nozes ou a noze ou as nozes. Não muda. Aqui no caso sempre seria noze. Bônus, o bônus ou os bônus. Gênesis, então todas essas aqui, Atlas, Cal, Xerox, não adianta, são palavras que não tem como você aumentar, né? Tanto faz você dizer singular, plural, que não vai mudar em questão de número. Vamos para agora, isso aqui está dentro das desinências nominais, certo? Vamos agora para as desinências verbais. As desinências verbais incidem nos verbos e pode ser de pessoa, primeira, segunda, terceira, de número, singular, plural, de tempo, presente, passado, futuro, e de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, dessa forma, podemos afirmar que se trata de terminações assumidas pelos verbos no momento que estão conjugados, né, no momento da sua utilização. Se dividir em duas grandes classes, desinência número pessoal ou desinência modo temporal. Por que número pessoal e modo temporal? Porque no momento que você trabalha número, você também pode trabalhar pessoa. No momento que você trabalha modo, você também trabalha tempo. E aí a gente vai ver na prática. Desinência número pessoal, de respeito ao número e a pessoa que menciona a ação verbal. Então, eu compro, eu falo, eu quero, eu canto. Primeira pessoa do singular. A desinência sempre vai ser o O. Qualquer verbo que está compro, falo, quero, canto, não precisa nem dizer eu, né? Porque na frase você já sabe que é a primeira pessoa, né? Tu compras, tu falas, tu queres, tu cantas. Veja que nesse caso aqui, esse S não é o AS, porque existe o compra, fala, canta, né? Todas essas outras aqui não seria necessário a gente analisar ela agora, porque o importante é o S. Se tiver o S no final, você já sabe que é a segunda pessoa do singular. Quando eu falo falas, queres alguma coisa, é tu, né? Porque se eu usasse você, você quer. Então, veja que a gente já sabe que é a segunda pessoa singular. Nós compramos
nós falamos, nós queremos, nós cantamos. Então, primeira pessoa do plural, porque a desinência, irmãos, toda vez que a gente vê um verbo, não é uma palavra, certo? Qualquer, pode existir uma palavra aí que tenha também, não é a palavra, é verbo. E que ele terminar em MOS, então ela está na primeira pessoa do plural. É uma regra geral? É. Eles compram, eles falam, eles querem, eles cantam. Então, se a desinência for um M, então é a terceira pessoa do plural. Então, veja que isso aqui é interessante. Você vai descobrir pela desinência qual o tempo. Por isso que, nesse caso aqui, a gente fala aqui número pessoal. Você vai descobrir logo na hora qual a pessoa que está falando aqui. Desinência modo temporal. Indica o modo e o tempo que a ação verbal acontece. Eu comprava. Tu compravas. Ele comprava. Veja que aqui a gente já falou aqui em termos das pessoas, nesse caso aqui, certo? Tu falas, tu queres, a gente sabe muito bem que tem um S, a gente já sabe que essa é uma pessoa. Aqui não importa. Eu, tu, ele, não importa, porque aqui a gente quer saber o modo e o tempo. Então, terminou em VA, é o pretérito imperfeito do indicativo, que nesse caso aqui está na primeira conjugação e a desinência é VA, certo? Aqui também tem a ver isso, a qual conjugação, primeira, segunda, terceira, e aí qual o tempo que quer. Eu queria, tu querias, ele queria. Continua sendo pretérito perfeito indicativo, só que aqui já é da segunda e terceira conjugação, e a desinência ia. Mas aí, se eu falar eu cantara, tu cantaras, ele cantara, então aqui já está o pretérito mais que perfeito indicativo, né? E a desinência RA. Toda vez que a gente coloca isso aqui, que a gente vê um verbo flexionado dessa forma, então com certeza a gente sabe que é o pretérito mais perfeito do indicativo. Eu falaria, tu falarias, ele falaria. Então aqui é o futuro do pretérito do indicativo. Desinência aqui é RA. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Então pretérito imperfeito do subjuntivo e a desinência SSE. Outra coisa interessante aqui é que a desinência, ela nada tem a ver com a separação de sílabas. A desinência são aquelas letras em si, não seria sílaba, nada, aquelas letras em que junto dos verbos ela vai dar um novo sentido. Então, nesse caso, quando eu falo cantasse, então, ou cantasses, então esse SE é o que está sendo diferente das demais. Então é a desinência. É o que faz com que a gente saiba que é um pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Agora a desinência verbo nominal. Trabalhou a verbal, a nominal e agora a verbo nominal. Então a desinência verbo nominal determina as formas nominais, que são as seguintes: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. É isso que eu falo. Alguns autores eles não trabalham isso, mas é interessante. Então, quando eu tenho os verbos cantar, falar, comer, beber, dormir, a desinência R no final indica que todos esses verbos estão no infinitivo, todos, independente inclusive também da pessoa, primeira, segunda, não importa. Então, está no infinitivo. Agora, quando eu falo cantando, falando, comendo, bebendo, dormindo, esse NDO vai dar uma ideia de gerúndio. Todos esses verbos estão no gerúndio. E quando eu falo cantado, falado, comido, bebido, dormido, então esse DO indica o particípio. Então veja bem que é algo também muito fácil, mas é interessante que a gente também saiba sobre isso, certo? A vogal temática. Bem, as vogais temáticas, ela também tem a sua função entre os morfemas. A vogal temática tem a função de ligar o radical às desinências, além de formar algumas classes de palavras. Então,
elas podem se classificar em dois grupos, verbais e nominais, certo? E aí a gente vai ver as vogais temáticas verbais. Indica a conjunção do verbo. Se está na primeira conjunção, tem um A. Se ela está na segunda, um E, terceira, um I. É por isso que a gente tem aqui, quando a gente marcou, por exemplo, cantado, falado, comido, bebido, dormido, por exemplo, aqui tem o A, da primeira aqui tem o I, certo? Da segunda, então é exatamente isso aqui que a gente está falando. E é bem interessante também como esse daqui, o NDO, não foi colocado em negrito, mas o A continua, o E e o I do mesmo jeito também, certo? Isso aqui é a vogal temática. E aqui estão os exemplos: cantam, jogarão, correria, partiu, investir-se. Então, independente de como ele está conjugado o verbo, ela vai indicar exatamente a questão da conjugação, né? Se é a primeira, segunda ou terceira, tá ok? Seria exatamente essa letra que é a vogal temática. As vogais temáticas nominais são vogais átonas finais A, E, O, que, unidas a radicais nominais, paroxítono, proparoxítono, refere-se a um substantivo ou adjetivo. Então, quando eu falo sonho, o sonho, eu diria que seria a palavra primitiva para que eu possa colocar sonhar, sonhador e outras palavras depois. Mas ela tem a vogal temática, ela precisa, o radical, para que ele tenha um significado, no mínimo ele precisa da vogal temática, no mínimo. Estudantes, então, se eu boto somente o estudante, né? Aqui é interessante porque estudante vem de estudar, então aqui eu resolvi separar mais ainda para saber que existe muito mais, né? Tem estudo tal, então estudantes. Esse é revista. Posso ter revistar, revisteiro, revistaria, não sei, mas que ela precisa no mínimo da vogal temática para ter um significado no mundo, né? No mundo real, a gente tem que ter algum significado. Contistas, tá aqui o A, jogos. Porque eu tenho jogador, eu tenho jogar, né? Mas aí, nesse caso, no mínimo tem que ter o jogo. E para ter o jogo, então precisa da vogal temática. Aqui no caso são jogos, então ainda mostra a questão do plural. E por último, a gente vai ver aqui a vogal e consoante de ligação. As vogais consoante de ligação são elementos que unem determinados radicais a certos sufixos para facilitar ou possibilitar a leitura da palavra. Veja, ela também não é um morfema, mas até porque ele não tem significado algum. Ela simplesmente, na língua portuguesa, isso aqui entra até a questão da fonética e fonologia também, ela facilita, né? Eu não posso dizer paulada, então esse L aí de paulada, né? Então serve para isso. Ela apenas liga dando sentido. Chaleira, porque eu falar chaeira ficaria feio. Então chaleira, inseticida, certo? Brasiliense, então veja que tem o L, tem o I. Alvinegro, tecnocracia. O tec é uma coisa, não pode ser tecracia, fica feio. Então, tecnocracia. Pobretão, gasômetro, parisiense. Eu poderia dizer parisense, mas fica feio, né? Foneticamente mesmo não fica legal. Então é por isso que a gente bota esse aí. Cafeteria. Isso acontece em todos os idiomas, sempre tem também essa vogal consoante de ligação. Não sei se todos os idiomas, mas a maioria existem. Ok? Então hoje o que a gente teria para mostrar é exatamente isso. É interessante que vocês guardem todas essas regras, né? Estude bastante, porque tudo que você vai precisar sobre morfologia, né, está nessa pequena aula. Todas as regras. A partir daí o que vai acontecer são os exemplos. Você entender, por exemplo, também quando você for pretérito perfeito, mas que é perfeito, então imperfeito. Então essas
questões aqui, aí sim, você precisa estudar um pouco a mais. Mas, se você aprender a partir da desinência, você vai descobrir diretamente. É muito mais fácil poder descobrir do que fazer tipo uma tabelinha, tá ok? Então, o que nós teríamos hoje para falar sobre esse assunto é exatamente isso. É um conteúdo fácil de se entender. Espero que vocês tenham compreendido também. Guardem esse material com muito carinho, porque vocês vão precisar também em outras oportunidades, tá ok? Então, bons estudos para todos e até a próxima.